Flamengo enfrenta o Boa Vista hoje e o Mengão precisa ganhar. É esperado que o Flamengo ganhe, claro, sem desmerecer o Boa Vista, mas em virtude das discrepâncias entre os times, é esperado e eu realmente creio que o Flamengo vai ganhar esse jogo, até porque o Fluminense venceu o seu duelo contra o Madureira e abriu 3 pontos de diferença do Mengão. O Mengão precisa vencer para igualar a pontuação do Fluminense e ultrapassá-lo na tabela, haja vista que o critério de desempate é saldo de gols. O Flamengo vai jogar contra o Boa Vista e depois, caso vença o Boa Vista, vai estar empatado em pontos com o Fluminense, vai fazer meio que uma final da Taça Guanabara com o Fluminense na última rodada do Carioca. Por que final? Porque basicamente quem ganhar vai ser o campeão da Taça Guanabara e vai garantir aí não somente a vaga na semifinal do Cariocão, mas também a vantagem de poder empatar tanto a final quanto as semifinais e ser campeão, avançar, né? Ter essa vantagem. Mas antes disso tudo, o Flamengo precisa encarar o Boa Vista como um adversário e vencê-lo, superá-lo. Mengão não deve ter muitas alternâncias, a única coisa que deve diferir é o meio-campo do Mengão. E o meio-campo do Mengão não vai ter o Gerson, todo mundo sabe, o jogador aí acabou tendo uma crise renal, né? Tem muitas pessoas que falam que foi infecção urinária, mas não, foi uma crise no rim, e isso deve ter sido uma pedra no rim ou alguma pancada que o jogador sofreu. O boletim médico do Flamengo disse que o jogador vai ficar de 10 a 15 dias fora dos gramados, né, para se recuperar. Bom, senhoras e senhores, o Flamengo tem o Igor Jesus. Se isso foi sorte ou se isso foi competência do Tite, eu não sei. O que eu posso lhes afirmar é o seguinte: o jogador sempre esteve na base do Flamengo e ele sempre despertou muitos interesses. Não é como se, oh meu Deus, o Igor Jesus é o novo melhor jogador. Não. Não. Mas o Flamengo produz bons volantes e não é de hoje. Tanto foi assim quanto o João Gomes. Então, assim, o garoto tinha uma expectativa. E ele já havia jogado antes. E ele tinha, assim, preenchido essas expectativas. Ele jogou muito bem. No último jogo, ele se destacou. Ele realmente jogou muito bem. Inclusive, eu disse que ele foi o melhor jogador em campo. Então, hoje, nessa partida, o meio-campo do Flamengo não deve contar não somente com o Gerson, mas com o Alan. O Thiago Maia está sendo negociado, então também não deve ir a campo. Sobram, basicamente, Pulgar e o Igor Jesus. Jorge, se você fosse o Tite, como você escalaria? Bom, nós já vimos o Igor Jesus jogando na função do Pulgar. Eu, hoje, honestamente, colocaria o Igor Jesus na função do Gerson. E por que eu faria isso? Basicamente, porque eu já tenho o entendimento, já tenho a noção de que o jogador ele é muito capacitado para funcionar na função do Pulgar. Bom, então, se o Pulgar faltar, eu tenho o Igor Jesus que supre a sua carência e eu faço meio campo Igor Jesus e Gerson. E o time vai jogar bola, porque já jogou, já mostrou. Tudo bem que não foi contra um dos grandes adversários, mas ele se mostrou capacitado. Dessa vez eu inverteria. Eu não tenho o Gerson e eu tenho o Pulgar. Bota o Igor Jesus na função do Gerson. Por quê? Se ele se mostrar apto a fazer a função, se ele desempenhar essa função com maestria, se ele for proficiente na função que ele vai ocupar hoje, nós sabemos que o Igor Jesus ele é o novo Coringa 2.0. Sim, porque ele vai fazer tanto a primeira quanto a segunda volância muito bem. E aí, caso o Flamengo precise substituir o Gerson ou o Pulgar, ele vai ter na figura do Igor Jesus um atleta que consiga fazer isso. E, senhoras e senhores, é muito possível que tanto o Gerson quanto o Pulgar desfalquem o Flamengo, porque são jogadores que têm cadeiras cativas nas suas respectivas seleções. O Dorival gosta do Gerson e pode convocá-lo, isso não é de agora. E o Pulgar, eu não preciso nem falar que ele é figurinha carimbada da seleção do Chile, ele é um titular que não sai de jeito nenhum. Então, eu usaria o jogo contra o Boa Vista, que não é uma das melhores equipes do Campeonato Carioca, para poder fazer esse teste. É um teste um pouco arriscado? É, porque caso ele não consiga vencer o Boa Vista, ele obrigatoriamente vai ter que vencer o Fluminense na próxima rodada. Mas Carioca é um campeonato teste, senhoras e senhores. Eu vi recentemente a informação de que essa temporada do Campeonato Carioca não vai ter premiação. Então vai ser basicamente o troféu e acabou. E não é a primeira vez que isso acontece. Então assim, senhoras e senhores, eu acho que o Campeonato Carioca ele serve de realmente experimento para que o Tite acerte o time, acerte os jogadores, veja com quem ele pode contar e com quem ele não pode contar, para ir, de fato, para as competições que são importantes, como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Então, eu faria exatamente isso que eu vos disse, colocaria, de fato, o Igor Jesus na função
do Gerson. E, além do mais, testaria novamente os jogadores da base, como Matheus Gonçalves. Possivelmente daria uma oportunidade para o Vitor Hugo, faria com que esses jogadores tivessem mais rodagem. Talvez até colocar alguns zagueiros da base para ver como eles vão se desempenhar, porque até o presente momento o Flamengo não trouxe mais nenhum zagueiro. Ah, Jorge, mas e o Léo Ortiz, Jorge? Eu vi uma notícia aí nova de que o Flamengo vai tentar o Léo Ortiz. Gente, basicamente o Léo Ortiz deu uma entrevista e falou, cara, eu tô no Bragantino, eu vou correr pela essa camisa, eu vou dar o meu máximo para essa camisa, mas diretoria e meu empresário sabem para onde eu quero ir. Então ele deixou subliminarmente dito que ele quer vir jogar pro Flamengo. Ele falou isso. Então assim, vai se tentar pela última vez na cartada final para tentar fazer com que o jogador venha pro Flamengo. O empresário do jogador vai tentar convencer a diretoria do Bragantino a liberar o jogador. Qual que é o impasse, senhoras e senhores? Segundo a matéria que eu li, o Flamengo ofereceu no máximo 6,5 milhões de euros e o Bragantino está querendo 8,5 milhões de euros. As informações que davam aí que o Flamengo tinha conseguido dar match, tinha conseguido equivaler ali os pedidos do Bragantino, não estão se mostrando verídicas. Então, se de fato isso for impeditivo, eu não acredito que vá acontecer. Porque o Bragantino não precisa do dinheiro, o Bragantino já está enrolando isso há muito tempo e é um valor considerável. 2 milhões de euros de uma pedida de 8,5 é basicamente você reduzir um quarto do valor do seu atleta. E, parando para pensar que a SAF visa lucro e que o jogador está em alta e pode ser inclusive até convocado se desempenhar bem, eu não acredito que o jogador vá desvalorizar. Pelo contrário, o preço dele tende a subir. Então, eu, se fosse o Bragantino, honestamente falando, não liberaria o Léo Ortiz. Até porque eu sei que o Flamengo está desesperado, correndo atrás de um zagueiro. Isso indica o quê? De novo, um erro de planejamento do Flamengo. E até mesmo um erro de logística com relação ao que sai do Flamengo. Porque se ninguém tivesse ficado sabendo que o Mengão estava indo atrás de zagueiro, que o Flamengo tinha essa necessidade de correr atrás de um zagueiro, talvez o Bragantino não inflacionasse tanto o preço. E sim, o preço do jogador está inflacionado. Porque o Nino, que foi o melhor zagueiro da última temporada, foi vendido por 5 milhões de euros. E o Bragantino está querendo quase o dobro. 8,5 milhões de euros por um zagueiro é muita coisa. Aliás, 6,5, que é o que o Flamengo está disposto a pagar, é muita coisa também. Mas vamos esperar aí os últimos capítulos dessa novela, esperar que realmente saia um final feliz, que o Flamengo consiga aí a contratação do zagueiro, porque tá precisando, senão vai com a base mesmo, não vai ter o que fazer. Bom, esse é o vídeo, peço que você se inscreva no canal, deixe nos comentários quanto que você acha que vai ser esse jogo, dá o like aí, fui!